E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho sobre o anticristo. Eu quero trazer aqui uma abordagem um pouco diferente do que a gente aborda, que é que são, né, as características do anticristo, da onde vem e tudo mais. Mas eu quero trazer aqui um alerta com relação a isso, porque é uma coisa assim absurda o que nós vemos com pessoas querendo trazer a identidade, nomear já quem é o anticristo, tá? Então, assim, vamos com calma, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso agora, tá? E eu quero mostrar para vocês que essa questão de querer trazer uma identidade para o anticristo, isso não é novidade nenhuma, tá? É um assunto que eu não estudo desde agora, eu estudo desde muito tempo e quando eu falo muito tempo, põe muito tempo nisso, tá? Eu vou trazer aqui uns livros que eu já li na época em que até eles foram lançados, tá? Então vamos mostrar aqui o seguinte, né? Vamos falar aqui sobre a chegada da marca da besta, como é que é essa história aí, já chegou, não chegou, veio, não veio. Vamos falar sobre isso, tá? Olha só. Eu me lembro que em 1995 foi lançado esse livro aí, né, o Anticristo, né, Hitler, o quase anticristo de Dave Hunt. Foi a chamada da meia-noite que lançou, né, esse livro. E em 2021 foi feito uma segunda edição deste mesmo livro. Caramba, Igor, você lia esse livro? Lia porque eu me lembro perfeitissimamente, né, que eu me batizei foi em 94, então em 95 ia lá em casa um pastor que ele consertava a geladeira. Ele era considerado o pastor do Apocalipse, pastor Paulo. Não sei como é que ele está hoje, acho que eu pesquisei alguma coisa na internet, ele tem algumas palestras ainda, né? É o pastor do Apocalipse, o pastor Paulo. E eu me lembro quando ele ia lá em casa fazer, consertar a geladeira, né, essas coisas, ele falava muito do Apocalipse e deixou comigo algumas apostilas. Olha que interessante. Então, desde 95, me batizei com 12, 94, né? Então, em 95, eu tinha 12 para 13 anos, eu já lia, né, esses artigos de Apocalipse. Eu me lembro muito bem que ele falava que o anticristo iria usar a televisão. Na época a gente até ficava rindo, né? Porque televisão, como é que vai usar a televisão? Na verdade, ele não tinha um conhecimento que nós temos hoje, que é a tecnologia. Essa era a palavra certa, né? Mas ele tinha uma visão assim, apesar de ser pré-tribulacionista, ele tinha uma visão bem ampla com respeito ao anticristo. E havia essas indicações desses livros dele aí. E eu li esses livros nessas revistinhas, né? Me interessava muito por esse assunto quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Então, a partir daí, com essa influência dele que eu comecei a estudar o Apocalipse, tá? E aí também foi lançado aqui, né, em 2001, Hitler, o anticristo do século XX. O que a gente está querendo dizer com isso daqui? É que desde aquela época já se tinha a ideia de que quando você vê homens que têm em si uma característica inerente ao anticristo, já começa o burburinho em querer qualificar aquela pessoa como o anticristo. Claro que ninguém poderia fazer isso com relação a Hitler, primeiro porque ele morreu, né? E segundo porque ele não teve ali uma característica semelhante ao anticristo de reinar, ser reconhecido, nada disso, né? Então, o que aconteceu foi que a característica que mais se adequou a ele foi sobre a questão da perseguição. Mas sempre quando tem alguma coisa que lembra o que a Bíblia fala sobre grande tribulação, sempre vem nele um forte candidato ao anticristo. E Hitler também foi quase, né? Passou perto, passou raspando ali de ser o anticristo. Eu já falei sobre essa revista aqui que eu tenho, né? Que é a Defesa da Fé, que é essa revista aqui, tá? E é igual a esse daqui, ó, Hitler, né? O quase anticristo, né? E esse aqui também falam sobre Bin Laden, né? Um anticristo.
é um outro candidato que não deu certo, porque logo em seguida ele morreu. No momento em que ele morre, aí acabam-se as especulações. Tá? Então acabaram as especulações no ato da morte dele. Por quê? Porque é um camarada que desafiou os Estados Unidos. Né? Uma pessoa que tem uma característica forte, muçulmana. Então, por ter essas características, imediatamente já tenta atrelar ele ao anticristo. Acabou com ele? Não, não acabou com ele não. Vamos lá, ó. Aí entra Obama. Né? Em 2010 entrou Obama. E aí Obama é o anticristo, cresce o ódio contra Barack Obama e tudo piorou com a aprovação da reforma do sistema de saúde. Chamam-lhe tudo socialista, Hitler, terrorista e até de anticristo. Então, se fizer qualquer coisa que venha mexer com o povo, é anticristo. E aí em 2013, pesquisas apontavam que 13% dos norte-americanos acreditam que Obama é o anticristo. E se ensinavam isso, gente. Se ensinavam isso. É que em 2013, a internet, o YouTube não era tão forte como era hoje. Mas mesmo assim já haviam, eu me lembro clarissimamente que eu estudava sobre esses assuntos no Orkut. E o Orkut, ele tinha comunidades que falavam sobre escatologia. Classificavam ele como um anticristo. Né? Barack Obama, Bin Laden como um anticristo. Aí vinha aqueles sites de sensacionalismo, de terrorismo, de uma série de outras coisas, que é para poder tentar linkar tudo que acontece no mundo como se fosse algo já orquestrado para poder colocar esses presidentes como o anticristo. Todo ano, vira e mexe, entra presidente, sai presidente. É a mesma coisa, irmão. É o mesmo discurso, não muda. É porque o povo, eles têm uma memória muito curta. Mas graças a Deus eu não tenho memória curta. Eu conheço cada fase, vejo, né, as fases, e eu percebo que a história só se repete. Ó, pastor dos Estados Unidos diz que Obama está preparando o caminho do anticristo 2014. Está lá no site Cristão Guia-me. O pessoal ensinava isso com força e desafiava e dizia, não porque é. Isso aqui é teoria da conspiração, tudo é conspiração que não sei o quê. E falava com veemência. E tinham lá aqueles DVDs lá, você lembra que uns DVDs que tinham de teoria da conspiração? De um rapaz, Rubens, você lembra do Rubens? Né? Da teoria da conspiração, tudo é teoria da conspiração, que era fazer o maior sucesso. Aí, ó, pastor dos Estados Unidos, o anticristo, Obama, anticristo, não sei o quê. Pastor dos Estados Unidos diz que Obama está preparando o caminho do anticristo. Mesma coisa que eu estou falando hoje, a gente vai ver daqui a pouco. Aí, em 2016, mudou. Aí, como mudou o presidente, agora quem é? É Trump. 666 para todo lado. Site diz provar que Trump é o anticristo. Então vamos lá. Nostradamus profetizou: Donald Trump será o anticristo que vai desencadear a Terceira Guerra Mundial. Quem desencadeou a Terceira Guerra Mundial na época de Hitler? O próprio Hitler. E aí, ele foi o anticristo? Terceira não, segunda, né? Mas aí entra um outro personagem que também diz que é o anticristo, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é o anticristo? Se lembra? Vocês se lembram disso? Não foi há muito tempo não, gente. Eu já tinha canal na internet já. Aqui no YouTube. E a gente que falava que Macron era o anticristo. Né? Principalmente quando chegou na pandemia. Aí que colocaram que ele era mesmo anticristo. Então você tem anticristo para tudo quanto é lado. É só o camarada ter um pouquinho Ó, se ele persegue, aí lembra do anticristo. Se ele traz paz, aí lembra do anticristo.
Se ele fala qualquer coisa assim, tipo assim, nós queremos um líder único. Meu Deus do céu, ele falou que quer um líder único. Ai, 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 ui, 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 ai, 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 nhê, nhê, nhê. É o anticristo. Não pode falar nada. Se ele falar qualquer coisa que lembre uma passagem da Bíblia que aponte para o anticristo, é o cara. Aí é o cara. Você viu que o Lula falou? Lula falou que nós tem que ter, já está na hora de ter um líder mundial. Já tá, você viu o que ele falou? Meu Deus do céu, você viu o que ele falou? Gente, isso daí já é antigo, isso não é novo não. Todos os líderes que passam estão querendo isso, porque todos estão dentro de uma agenda. Todos estão dentro. Então se o cara traz guerra, é o anticristo. Se o cara traz paz, é o anticristo. Como é que é? Porque todos vão querer uma coisa ou outra. Ou vai querer paz ou vai querer guerra. Meio termo não dá. E essas duas características o anticristo tem. Vamos ver aqui, ó. O lado obscuro de Putin. Agora é o Putin. Aí, ó. Vladimir Putin é o anticristo? O anticristo é o Putin, é o Obama, é o Bin Laden, é o Hitler, é o Trump. Todo mundo é anticristo. Vamos ter 10 anticristos ao mesmo tempo reinando aqui. 10 anticristos. Já falei isso. Parem de ficar procurando algo que você não vai encontrar. Características semelhantes, vários líderes terão. Fizeram um dossiê de Macron para apontar que ele era um anticristo. Fizeram um dossiê do primeiro-ministro lá da Inglaterra, do Reino Unido, para dizer que ele é o anticristo. Fazem todo um paranauê para dizer que o anticristo vem da Rússia. E fazem todo um paranauê para dizer que o anticristo vem dos Estados Unidos. Então, se você for querer pegar símiles, você vai achar em tudo quanto é lugar. Eu posso até dizer que daqui a pouco o Alexandre de Moraes pode ser um anticristo também. Ó. Não, agora mudou. Agora não é mais ele, não. Agora, por causa. Lembra quando do que é o metaverso, né? Isso aí foi no ano passado retrasado, gente. Ano passado retrasado. Como o presidente dos Estados Unidos era um frouxo, alguém tinha que ser a bola da vez. Como viram que não dá para Macron, aí começou, aí mesmo cara, ó, esse pastor aí, o mesmo que disse que é o Punt, também leva agora para o Mark Zuckerberg. E se Mark Zuckerberg for o anticristo? Mark Zuckerberg é o anticristo das profecias bíblicas? É o anticristo das profecias bíblicas? O que está por trás do metaverso? Ele será usado pelo anticristo no fim dos tempos? Aí tem mais um aqui, ó, Mark Zuckerberg, o ser mais demoníaco da face da terra. Certeza que ele é o anticristo. Como não tinha, tava uma vaga sobrando, porque viram que Macron fica difícil ser, ninguém estava certo se o Trump ia voltar ou não. Então alguém tinha que ser a bola da vez, né? Então quem era a bola da vez? Ah, o cara comprou o Facebook, olha como ele está crescendo tecnologicamente, comprou o Facebook. Meu Deus, você viu o metaverso? Você viu aquelas propagandas, que inclusive eu coloquei aqui as propagandas dele, falando sobre o mundo virtual. Então ele era a bola da vez. Então, como tinha uma vaga sobrando e não tinha ninguém ali para você apontar quem é, quem tinha que ser? O Mark Zuckerberg, ele era o cara. Aí pega ele e traz todas as características para poder dizer que era ele. E todo mundo diz que era. Só que aí os anos vão se passando, os meses vão se passando, e você vai vendo que é uma grande bobagem, você fica querendo classificar, porque a história muda. Aí teve uma época que disseram que era Erdogan. Vocês se lembram também disso? Erdogan é candidato a anticristo? Não, tem que ser ele, porque é ele, que não sei o quê. E aí volta de novo o Trump para a presidência, aí pronto, começa tudo de novo. O que estava lá em 2016, que morreu o assunto, porque ele saiu, aí ele volta de novo a cena, aí agora é ele de novo. Donald Trump
Elon Musk e a Besta do Apocalipse, um olhar profético sobre a nova era. Esse aqui é um site de misticismo, tá, gente? Não é nem cristão, nada disso não. E se você for ler esse site aqui, você vai ver que eles colocam, né, o Elon Musk como um falso profeta que vai trazer através da tecnologia os sinais e prodígios de mentira e vai preparar o caminho para o Donald Trump que vai ser o anticristo. Eles são a besta, né, do Apocalipse da terra e do mar. Isso aqui é um site espírita, tá bom, gente? E tem gente pegando instrumentos espíritas e trazendo para a igreja. Igual um cara que estava debatendo comigo ontem. Isso aqui, se você for ler, tá aqui, ó. Bota aqui Medium, né? Bota esse título aí que você vai ver. Foi lançado no dia 11 de novembro de 2024. Lê ali o site para você ver as características. O Donald Trump diz que o Elon Musk é uma estrela. Meu Deus do céu, uma estrela. Quem é a estrela que caiu do céu? Quem é a estrela que caiu do céu? É assim que o pessoal trabalha. Não pode falar nada, como eu falei. Não pode falar nada que lembre alguma coisa que eles já querem atrelar, né, aquele personagem da Bíblia. Ah, mas ele fez acordo de paz. O Trump fez acordo de paz. Muitos já fizeram acordo de paz. Olha aí, ó. 1967, resolução 242. Depois você estuda isso daí. Não vou explicar cada um desses aí, não. 1978, Camp David. Alguns deram certo, outros foram só tentativa, tá? 1991, Conferência de Madrid. 93, Acordo de Oslo. 2000, Camp David de novo. 2001, Taba. 2002, Iniciativa de Paz Árabes. 2003, Mapa da Paz. Mais um em 2003, Acordo de Genebra. 2007, Anápolis. 2010, Acordo de Washington. 2013, mais um Acordo de Washington. E 2020, Acordo de Abraão. Ah, mas eles trouxeram acordo de paz e tem sempre alguém envolvido, um americano envolvido com um judeu envolvido, gente, e com árabes envolvidos. Só aqui já foram 13. Desde da instituição de 1948 que tornou Israel um país-estado. Um país, né? Um estado, né? O Estado de Israel. E aí, desde então, houveram 13 acordos importantes. Uns deram certo e outros não. Um demorou um ano para ser finalizado. Que, se não me engano, foi o de 67, isso aqui, ó. Resolução 242. Demorou 12 meses, um ano para ser finalizado. Mas por que esse acordo de Abraão não é o acordo... Porque, irmãos, eu não posso afirmar que é. Primeiro que quando você afirma que esse acordo é aquele acordo de paz, você está dizendo, você está ratificando que esse acordo de 2020 é o acordo de Daniel 9:27. Só que o acordo de Daniel 9:27 tem 7 anos de duração. Então já era para o anticristo ter aparecido há 8 meses atrás, porque há 8 meses atrás completou 3 anos e meio. Ah, mas começou, mas não concluiu. Aí, meu irmão, fica um período indefinido. Quem diz que vai continuar sendo esse acordo? Pode ser um outro. Porque esse vai ser mais um dentre tantos outros. E por que tem que ser isso? Porque você quer? Quais são o conselho que os pais da igreja nos dão com relação a tudo isso daí? Qual é o conselho que eles nos dão com relação a isso? Eu quero ler com vocês aqui o livro de Irineu de Leão, no 5º livro, no capítulo 30. O nome misterioso do anticristo, e vale a pena ler isso daqui, porque essa tentativa de querer adivinhar, de querer saber quem é o anticristo, qual é o nome dele, de onde veio, de onde ele é, isso é antigo. Sempre teve alguém tentando adivinhar, tentando dar uma de mãe de Ná gospel. Sempre teve. Isso não é novidade. Eu te mostrei aqui toda a história. Não toda, né? Mas uma boa parte. Desde Hitler. E se a gente for pegar, irmãos,
antes de ler aqui o texto dele, se nós formos pegar a obra e a anti-obra, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Ele tinha ali 30 anos, Jesus 29 quando apareceu. Então, se a gente for pegar a questão da obra e anti-obra, é na casa dos 20 para 30 anos. Nero, quando invadiu, não, né? Nero, quando botou fogo, né, em Roma e começou a perseguir os cristãos, ele tinha 27 anos de idade. Antíoco Epifânio, quando assumiu o poder, ele tinha 39 anos de idade. Então, na casa ali dos 20 e 30 anos. Parece uma pessoa jovem, com força, vitalidade. Esse Gerade aí, né, Gerade, né, Krishna, que é parente, né, é genro, não é isso? Do Trump, tem 43 anos de idade. Se a gente for pegar pelos exemplos históricos e bíblicos, pegando como régua de comparação a obra e a anti-obra, está na casa ali dos 30 e 20 anos de idade. O camarada é jovem. É versátil. Né? Não estou dizendo que isso tem que ser dessa forma, né? Mas eu estou dizendo que se a gente for pegar Nero, ele foi considerado o anticristo da época dele. Antíoco Epifânio é a sombra, né, do anticristo. Se você for ver a idade de Jesus e a idade daquele que preparou o caminho dele, tá tudo ali, um com 30, outro com 29, Nero com 27, Antíoco Epifânio com 39. Né? Então parece uma pessoa jovem, né? Alguém, né, com uma aparência juvenil. Então vamos ler aqui, ó. Sendo essa situação, visto que este número se encontra em todos os manuscritos mais antigos e cuidados, é atestado pelos que viram João com seus próprios olhos, e racionalmente o número do nome da besta contado à maneira dos gregos, somando o valor das letras que formam esse nome, é de 666, isto é, igual ao número de centenas, dezenas e unidades. O número 6, assim conservado, indica a recapitulação de toda a apostasia perpetrada no princípio, no meio e no fim dos tempos. Não entendo como alguns se puderam enganar, levados por uma opinião particular, a corrigir o número do meio, diminuindo de 50 unidades e deixando somente uma dezena no lugar das 6. Penso que houve erro do copista, coisa que acontece frequentemente, quando os algoritmos são escritos por meio de letras, porque é fácil confundir a letra grega que indica 60 com o iota, que indica o 10. Isso até tem gente que fala isso hoje, né? Que não é 666, né? Que é 656, uma coisa assim, que tá falando isso, que isso foi uma coisa que aconteceu na época dele, tá? Deixa eu só marcar aqui para não passar. Em seguida, aceitou-se um novo número, sem discussão, ou seja, é igual hoje, alguém traz uma informação nova, o pessoal aceita sem discutir, sem debater, sem colocar o contraponto, sem colocar pensamentos diferentes, o pessoal vai aceitando. Sem discussão, por alguns, com simplicidade e sem segundas intenções, por outros, por ignorância, procurando nomes que indicassem esse número errado. Ou seja, a pessoa fica tão querendo, né, afã de querer descobrir quem é o anticristo, de onde vem o número e tal, que ela acaba, por ignorância, sendo influenciado por alguém que está querendo mostrar quem é, né? Bom, os que agiram com simplicidade e sem malícia, pode-se acreditar que serão perdoados por Deus, mas todos os que por vanglória apresentarão nomes que contêm este número errado e afirmarão que o nome que eles imaginaram é o de quem deve vir, não se sairão bem, por ter seduzido a si mesmo, e os que acreditam neles, ponto. O primeiro prejuízo é o de se afastar da verdade e julgar verdadeiro o que não é. E o segundo é que, se é verdade que quem acrescenta ou elimina alguma coisa das Escrituras sofrerá castigo exemplar, inevitavelmente será atingido quem agir dessa forma,
correm ainda o perigo, e este não leve, os que pensam erroneamente conhecer o nome do anticristo. Porque se o que deve vir tem nome diverso do que eles pensam, facilmente serão seduzidos por ele, pensando não ser aquele de quem se devem guardar. Ou seja, hoje é um pouco diferente. Ali era a questão do número, hoje é a questão do personagem. É aquela pessoa, é aquele camarada, é aquele cidadão. E aí quando vier o cara de verdade, eles estão tão focados naquela pessoa que quando vier o verdadeiro, eles vão achar que não é. E como diz aqui, serão facilmente seduzidos. É necessário, aí ele vai dizer o que eu tenho que esperar primeiro, qual é a ordem das coisas. Qual é a ordem das coisas? É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome, se não quiserem ser contados entre os falsos profetas, que é o que mais tem aí hoje, um monte de falso profeta. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666, devem primeiramente esperar a divisão do reino entre os 10 reis e depois. Então, primeira coisa, para que venha o anticristo tem que estar um reino. Não é BRICS. BRICS não é reino. BRICS não é reino. Você tem, por exemplo, o presidente da Índia como o seu presidente? Não tem, né? Um reino, um governo é um império. 10 poderosos estarão reinando sobre todas as nações. Você esqueceu o que é o império? Você esqueceu? Então, o reino, a sétima cabeça, assim como foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, como estava lá o Império Romano é quem decidia que ia governar sobre aquela província. Então, ainda que existe uma província, ainda que existe um país, quem reina sobre mim são os 10. Como foi, por exemplo, em Roma, um triunvirato, onde tinham 3 reis reinando ali, como foi aquele quarteto lá com a Grécia. E aí houve um chifre que derrubou ali aqueles imperadores, a sombra, né, do que haveria de vir. Então, primeiro tem que ter um reino. BRICS não é reino. Nem a ONU hoje é considerado um reino. Ah, já está formado já. Já está formado. Meu irmão, é reino. Reino. Quem é o seu presidente hoje, infelizmente, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje não tem um reino onde existem 10 cabeças que comandam você. Preste atenção na profecia. É império, império mundial. Império mundial. E pode acontecer, e eu creio que isso pode acontecer depois de surgir uma terceira guerra mundial, que vai reconfigurar o mundo inteiro. E se acontecer uma terceira guerra mundial, vai ser mais rápido ainda. Então se reconfigura os reinos do mundo, que serão dados a esses 10 reis que vão governar o mundo inteiro. Tá? Então preste atenção. Olha aqui, ó. Devem primeiramente esperar a divisão do reino entre os 10 reis. Ó, um reino com 10 reis. Isso nunca aconteceu na história. E depois, quando eles reinarão, pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino, prestar atenção ao homem que, tendo o número indicado, aí sim. Estão ali os 10 reis, correto? Estão ali os 10 reis, reinando sobre o mundo, sobre o planeta, com total poder, porque Deus vai permitir isso. Total, não é influência. Não é uma influência, não é uma autoridade que ainda depende de um país se vai obedecer ou não. Eles estão mandando literalmente. A soberania passou toda, a soberania do país passou toda para esses 10 camaradas. Correto? E aí tem que se prestar atenção, dentro daqueles reis, quem tem o 666. É isso que ele está dizendo.
virá improvisamente reivindicar o reino. Aí ele vem e reivindica esse reino. Ele fala, tem 10 reinando? Peraí, eu quero reinar sozinho. Por isso que o governo tem que estar todo ele, o governo de todo o mundo, tem que estar todo ele submetido aos 10, porque quando ele vier dar o golpe de Estado, esses reinos que estão submetidos aos 10 vai passar para um. Então, nem a ONU hoje tem essa autonomia toda. Ainda não. O BRICS, muito menos. Muito menos. Nenhuma das duas entidades hoje ainda tem essa cara de governo, de reino mundial. Ou vai ter que esperar muita coisa acontecer para isso, ou vai ter que vir realmente uma terceira guerra mundial e reconfigurar tudo. Nesta reconfiguração, quando aparecer, aparece dessa forma. Aparece com um reino mundial, um império mundial com esse Deca, né? Esses 10 reis aí, reinando. E aí, esse camarada vem reivindicar o reino e aterrorizar esses reis, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o apóstolo, quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles, improvisa a morte. Aí diz, né, Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vinda, ou seja, ele vem de uma maneira assim, ó. Quando você vê alguém reivindicando o reino, aí você sabe que é esse camarada. Ó, Jeremias não somente indica a instantaneidade de sua vinda, mas também a tribo de onde ele virá. Com essas palavras, ouviremos o barulho da velocidade de seus cavalos vindo de Dan. Pelo relinchado escocés, em corrida toda a terra se turvará. E ele virá e devorará a terra e o que ela contém, a cidade e os seus habitantes. Então, ele vem de uma maneira improvisada e instantânea, reivindicando o reino. Quando você vê esse camarada reivindicando o reino, aí sim, esse camarada tendo o nome e o número e o sinal da besta, é esse o anticristo. Mas primeiro você tem que esperar vir um reino. Sem esse reino não tem anticristo. Os caras já estão dizendo que o anticristo está aí sem um reino. É mais fácil apontar um anticristo do que você está vendo uma implementação de um império mundial. Ah, mas ele vai implementar. Não, irmão, não é ele que implementa. Não é ele que implementa. Ele vem, como diz Daniel, ocultamente. Ele está ali, claro que ele está ali. Mas você não sabe quem é. Ele está lá fazendo acordos, mas você não sabe quem é. Ele está ali, ele vai fazer aliança, mas você não sabe quem é. E aí, quando ele reivindica, aí é que ele aparece. Aí, olha lá, ó. Esse camarada está reivindicando, está querendo dominar tudo sozinho. Vão ter 3 países que vão se levantar contra ele, 3 reis. E ele vai abater esses 3 reis. E aí Deus mesmo vai permitir que os chifres deem poder a ele para reinar sozinho. Pronto, aí sim, aí sim. Mas tem que primeiramente esperar a configuração. Mas não é... tem 10 membros permanentes no BRICS. Não é isso. Tem que esperar o reino se concretizar, irmãos. Reino, império se concretizar. É o império. Tem que ter 10 reis reinando. E aonde as leis vêm deles. Aonde as nações se submetem a esses reis. Não é um reino lá e ele não tem poder sobre o meu país. Ele não manda no meu país. Eles têm que mandar em tudo. Tem que ter autonomia para tudo. Eles têm que ter... Nenhum país tem soberania mais sobre eles. Se alguém tentar se levantar contra eles, vão cair. E 3 países vão cair. E vão cair feio, porque é propósito de Deus. Ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás. Agora, o pessoal quer colocar o cavalo, né, o burro na frente da carroça, fica difícil. Tu não caia nessa. Ele não aparece agora. Ele não vem agora. Eu creio que já está até aqui no nosso meio. Eu creio nisso.
mas ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer naquele momento. Deus vai deixar ele oculto até ele aparecer. É o que está lá em Tessalonicenses. Até que do meio ele venha a ser erguido, né? Apocalíptico. Ele venha a ser revelado, levantado. Ali que vai ser revelado. A revelação vem quando ele se levanta do meio. Do meio do quê? Dos chifres. Então, gente, aguarda. Para que ficar especulando, para que ficar dizendo isso, ficar falando aquilo? E eu tenho por certo que o anticristo, ninguém conhece ele. Deus está mantendo ele oculto, gente, escondido ali. Todas essas peças que vocês estão vendo hoje aí são peças que, sim, vão contribuir para o alavancar de um último império. Tudo bem. O anticristo vai usar todos esses recursos que hoje estão sendo construídos. Agora, dar nome aos bois, meu irmão, isso já era antigo. E Irineu de Leão, ele vai dizer, olha, se vocês ficarem nessa, quando chegar o verdadeiro, vocês não vão saber. Porque vai estar seduzido pelo outro. Né? E aí vai facilmente. Igual eu conheço pré-tribulacionista que fala isso. Se aparecer alguém dizendo para você usar a marca da besta, você pode usar. Por quê? Porque a marca da besta só vai ter validade depois que a gente for arrebatada. Então, vai nessa para tu ver. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça, não. Porque antes da marca da besta vai ter a manifestação da igreja, das 2 testemunhas ali. E nós vamos profetizar. Mas tem que estar atento. Porque mesmo assim, haverão também falsos profetas que vão enganar a muitos. Né? Então, fiquem atentos. Né? Não se deixam cair. Estou te mostrando aqui dados, irmão. A gente já está cacarejado nesse assunto já. Né? Toda vez é a mesma coisa, irmão. Então, vigia, foca na palavra, entendeu? Foca na Bíblia, para que não venha a ser guiado por tabloides de notícias, né? E gente como aquele site ali de mediunidade, que fica trazendo informações, né, guiado por espírito do erro, e que tem um monte de crente que vai caído nessa daí. Tá bom, gente? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.